né? Então, eu acho que todo o processo é a partir do outro, né? A gente não pode tentar compreender a rede a partir do nosso olhar. Por isso que é muito difícil, né? Você tem que simplesmente dar possibilidade do outro acessar essa rede de afetos, né? E eu acho que isso daqui tem dado certo, deu muito certo na rede de projetos, né? Que eu acho que agora está tendo a final do prêmio, né? Do prêmio da rede e tal, que faz uma diferença, né? Em projetos de inclusão digital, em projetos de educação informal, e eu acho que isso é muito inovador, né? Que você, a partir dessa rede de afetos, conseguir modificar, transformar, apropriar essa tecnologia, né? Porque cada um se apropria de um jeito. Então, essa apropriação da tecnologia para ter uma transformação social. Em relação à rede de projetos, né, que eu acompanhei desde o nascimento aí com o Hernani, do nascimento e da criação e todo o trabalho do Hernani na rede de projetos, e tive recentemente uma oportunidade de ver os resultados mais recentes, né? E uma das coisas que mais nos impressionou foi ver que é nas pequenas cidades, nos pequenos municípios que vieram os melhores projetos, os mais criativos, os mais interessantes, né? Então a internet, o programa Acessa, de alguma maneira levou possibilidades para pessoas que estavam fora desse mundo da produção, né? Nós encontramos lá um menino que está escrevendo o seu software, está desenvolvendo seus códigos numa cidadezinha de 5.000 habitantes no interior de São Paulo, que provavelmente ele não teria essa oportunidade se ele estivesse num modo maior, né, numa cidade maior, e desconectado da rede. Desconectado da rede, a chance dele poder fazer isso seria muito maior, muito mais difícil. Eu gostaria de encaminhar uma pergunta agora para o Miguel, que ele contasse um pouquinho para a gente da experiência que ele teve com os seus alunos, trabalhando com sistemas mais abertos, com outras modalidades de aula, vamos chamar assim, né, principalmente na utilização de sistemas wikis, já que hoje, realmente, segundo a notícia da Folha de São Paulo, finalmente a Enciclopédia Britânica entrou em acordo de que a Wikipédia é mais completa e tem menos erros, né? Então, eu queria que o Miguel contasse um pouco da experiência dele com os wikis, e como é que tem sido lidar com os alunos nessa outra variante, já mais em rede, mais colaborativo, mais criativo. O trabalhar em wiki traz uma série de vantagens, mas nós temos que tomar certas precauções. Uma constatação que eu fiz ao usar o wiki. O wiki é você construir em ambientes colaborativos, basicamente isso, né? Para ser bem sucinto. Mas o que eu percebi é o seguinte: se você der ao aluno um tempo muito extenso, por exemplo, um curso de 6 meses, no qual eles têm que realizar um trabalho, né? Um tempo real, 4 meses, eu tenho que realizar um trabalho durante 4 meses, eles usam muito pouco wiki. Se você der 2 meses, eles usam um pouco mais. Se você der 2 semanas, eles usam intensamente o wiki. Ou seja, eles não têm a paciência, eles não ficam construindo, olhando lá para frente o que vai acontecer. Agora, se você der algo mais no curto prazo, eles trabalham intensamente. E os trabalhos são muito interessantes, porque todos gostam de bisbilhotar o trabalho dos outros, né? Ver como os outros estão indo, eles são muito competitivos, querem comparar, né? E isso cria uma contribuição natural entre os grupos muito interessante, todos crescem juntos. E, na verdade, quem mais aprende sou eu como professor, né? Fico só olhando eles trabalharem, e eles trazem contribuições importantíssimas, trazem pesquisas, tanto que nas minhas disciplinas eu instituí um ponto extra pela melhor contribuição vinda dos alunos durante o período de aula. E fica difícil dizer quem vai ganhar, porque são contribuições excelentes usando essa ferramenta. Pode falar?
Não, aí tem uma pergunta aqui do Grilo 1. Ele pergunta, a concentração fracionada que a internet nos fornece é um problema para o processo de aprendizado. O que ele fala não é da relação da atenção, né? De você abrir um monte de janelas e ficar viajando em termos, né? Eu posso, por mim, dizer algumas coisas, porque, assim, eu abro um monte de janelas e eu trabalho com um monte de informação ao mesmo tempo. E isso daqui, se a gente consultar um pouco a literatura, né, consultar o último livro do Howard Hengold, ele fala das literacias que nós temos que ter, né, nossas habilidades para estar em rede, né? E acho que a primeira literacia que ele fala, né, é sobre a atenção, né? Realmente, ter atenção é uma habilidade, né? A gente tem que aprender a fazer isso daí, né? Dizem que as mulheres são mais multitarefas do que os homens, né? Mas eu acho que a questão nem sei se é essa, né? A questão é um pouco mais sobre a atenção que nós vamos ter e realmente como nós somos direcionados. Estar no computador, eu acho que mistura um pouco o entretenimento com o nosso trabalho, né? Então, às vezes você abre um monte de coisa, alguma coisa entretenimento, alguma coisa trabalho, alguma coisa a gente se concentra mais e perde o foco das outras coisas. Mas eu acho que isso daqui é uma questão muito mais geracional do que uma questão... É muito pontual isso, né? Eu percebo na molecada uma atenção muito maior do que na minha geração, né? Porque a molecada já sabe o que vai fazer, já sabe o que tem que... Está muito acostumada com a relação acerto e erro, com essa lógica de game, que é uma lógica diferente da nossa, da minha pelo menos, né? Que eu tendo a aprender a isso, né? E eles não têm medo de meter a mão, né? De mexer, né? Eles podem errar, né? Errar é normal quando você trabalha com o digital, porque você pode, na vida real não tem undo, né? Não tem o desfazer. No computador a gente tem o desfazer, a gente pode mudar toda hora e voltar atrás e refazer. Então acho que é um pouco essa resposta que eu tenho. Eu vou pegar o ponto das mulheres, né? Realmente mulheres são capazes de cozinhar, cuidar da criança, vai escrevendo um pedaço do texto e do trabalho, né? Ao mesmo tempo ela tá dando uma olhada ajeitada na casa, atende o telefone, fala com a empregada, se arruma, enrola o cabelo, faz tudo ao mesmo tempo. Dizem que é por isso que a gente usa saia, né? Ou usava antigamente, e que é essa coisa de ter muitas coisas à volta, muitas coisas à roda. Pensando no fenômeno da atenção, né? Você tem duas modalidades de atenção, né? É a atenção focalizada e a atenção que nós chamamos de atenção flutuante. Normalmente o ser humano usa as duas o tempo inteiro. Quando você dirige, você não está olhando para o acelerador, para o pedal, tudo isso foi automatizado e você está olhando ao mesmo tempo a paisagem, escutando música, cuidando da criança que está no banco de trás, né? É uma série de coisas. Então o tempo inteiro nós atuamos com 4, 5 sentidos. Nós temos 5 sentidos e eles estão funcionando, entrando com inputs no cérebro o tempo inteiro. E a gente processa, seleciona e filtra, né? Muitas vezes quando a gente está extremamente concentrado numa coisa, alguém pode falar em volta e você nem escuta, né? Quando o Miguel colocou aqui a experiência dos alunos, olha, se dá 2 semanas para eles entrarem no Wiki, em 2 semanas eles fazem muita coisa, e se eu der 4 meses não acontece nada, esse é um fenômeno típico de atenção. Atenção focalizada aumenta a minha produtividade, atenção dispersa, ela vai se envolvendo com outras coisas. Agora, não quer dizer que a atenção dispersa faça com que você aprenda menos. Porque um dos elementos de todo curso de criatividade né, é que você vai procurar soluções novas em outros territórios que não o território onde está a sua questão. Quem inovou, geralmente, é muito comum isso, você está trabalhando num problema seriamente,
Aí você cansou de trabalhar nele, está exausto, sai e vai tomar banho. Aí passa uma formiguinha no teto e você tem uma ideia, né? Ou seja, quando a sua atenção desfocalizou, ficou flutuante, ficou dispersa, você é capaz de identificar elementos novos e fazer as conexões necessárias para ter uma solução efetivamente inovadora. Na internet, ter 50 janelinhas abertas, realmente você fica mais difuso, mas por outro lado, você tem mais oportunidade de acabar pensando, né, coisas que realmente possam resolver o seu problema. Porque mesmo quando você está com 50 janelinhas abertas, elas não são 50 janelinhas desconectadas. De alguma maneira, elas estão conectadas com os seus processos de pensamento. Você vai abrindo coisas inconscientemente que podem te dar os caminhos. Então, o difícil é aprender, é o professor poder lidar com a ideia de que Joãozinho não está todo mundo copiando a mesma coisa na mesma hora, né? Não, ele está copiando, mas ele também está vendo uma outra coisa, ele também está tendo uma outra ideia, e o processo evolui talvez de um modo mais eficiente e mais intrigante do que se não tivesse isso, né?